Bom dia, lindo, maravilhoso dia, na presença de Deus, quase 5 da manhã, e eu aqui com essa música que fala muito, muito, muito alto. Quem sou eu? Who am I? That the Lord of all the earth would care and know my name. Que o Deus de toda a terra vai se importar e saber o meu nome. Uau! Quanta mensagem linda na letra dessa música. Se você não entende inglês, eu coloquei aqui a versão no YouTube com tradução, para que você entenda exatamente o que quer dizer essa música maravilhosa. Que essa música possa falar com você assim como fala comigo, que ela possa preparar o teu coração para essa palavra. Hoje estamos no dia 174 do projeto Bíblia para Iniciantes e como Deus fala, como Deus é maravilhoso, como Deus cuida de nós. Como Deus usa a sua palavra, Bíblia, através de Paulo aqui falando profundamente em nossos corações. O cuidado que nós percebemos de Deus ao falar ao seu povo, o povo judeu, o judeu, e também ao ter o cuidado de falar com os gentios da mesma forma, o mesmo cuidado, o mesmo amor. E também exortando da mesma forma, porque quem ama, exorta. O amor não é aquele que fecha os olhos e fala, não, deixa pra lá. Não, quem ama, exorta. E o amor de Deus é tão grande por mim, por você, que Ele nos exorta, Ele cuida, Ele nos corrige. Exortar é corrigir. Muitas vezes é necessário um castigo, uma punição, para que você possamos aprender e voltar para o caminho. Amém? E Paulo está aqui falando, mas continua falando para o povo judeu e também agora também uma advertência para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Tá? Esse trecho que Paulo vai falar aqui, ele faz uma comparação, ele empregou aqui um simbolismo de uma oliveira, de uma árvore oliveira, para advertir também os gentios contra uma atitude de orgulho a respeito do seu novo status de filhos de Deus. Os judeus incrédulos são os ramos naturais que foram cortados da oliveira de Deus. Porque Deus faz isso, Ele corta mesmo para não contaminar, para não contaminar mesmo a árvore toda. Né? Assim como uma pessoa, um jardineiro cuida da árvore, podando os galhos secos, assim Deus também. Né? Então, os judeus incrédulos eram os ramos naturais que foram cortados por Deus da oliveira. E os gentios cristãos, né, os novos cristãos gentios, são apenas galhos de uma oliveira brava que foram enxertados. E Paulo aqui também dá uma advertência séria para os novos galhos. E fala também em relação aos judeus que foram cortados. Quanto mais facilmente poderão os galhos naturais ser novamente enxertados na árvore, quando os judeus responderem em fé. Então, apesar de terem sido cortados, Deus, como eu já falei aqui, inclusive ontem, falando sobre a graça, sobre a chance, Ele está sempre de braços abertos. A atitude que Ele espera com o castigo dele, com a punição dele, é que possamos cair em si, cairmos em nós mesmos e nos arrependermos, buscando aí novamente uma reconciliação, uma religação a Deus.
Porque enquanto não estivermos arrependidos, não estaremos reconciliados, não estaremos ligados, não estaremos e sentiremos a ausência disso. A ausência disso, muitas vezes até, como falamos ontem, anestesiados, entorpecidos, como olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Então, começando aqui, efetivamente, o trecho de hoje, Romanos 11, do versículo 11 ao 24, Paulo diz: Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Pela transgressão do povo judeu, a salvação veio alcançar os gentios. É como aquele convite, né, da parábola de Jesus, né, da festa, das bodas, que nós já falamos isso no livro de Mateus, onde o noivo chama, convida as pessoas e os convidados não aceitam o convite. Então ele sai convidando todos os demais. E aqueles que não eram os convidados de honra entram e se fartam com um banquete. E aqueles que eram convidados de honra não aceitaram. É uma escolha, é o livre-arbítrio. Assim, Paulo se refere ao povo judeu aqui. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Imagina a plenitude dos judeus, o quanto traria isso de bem também, não só para eles, mas para o restante do mundo, para os gentios também. Dirijo-me a vós outros, falando agora aos gentios, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. O ministério de Paulo é muito claro, muito voltado para os gentios, para aqueles que não eram judeus, apesar de ser judeu e apesar de também falar para os judeus. Para ver se, continua ele, de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns dele. O que é emulação? Emulação é um sentimento de querer se igualar. Então, ele, através dos gentios, através da plenitude dos gentios, do benefício que os gentios estavam vivenciando, ele queria que com isso servisse de um patamar novo, de exemplo, para que os próprios judeus pudessem querer se igualar aos gentios cristãos. Então a estratégia de Paulo também consistia nisso, de que a vida abundante, através de Jesus Cristo, que disse, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância, atingisse os gentios, e isso fizesse os próprios judeus um sentimento de emulação, ou seja, querer se igualar ao povo gentil e aí sim entregar sua vida a Jesus. Uau! E ele continua, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? Imagina se os judeus se restabelecerem, com quanta vida, quanta coisa boa isso vai acarretar no mundo. E se forem santas as primícias da massa igualmente, o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, aqui agora ele começa a usar essa comparação com a oliveira, né? E ele se refere aos judeus e aos gentios. Então, quando ele fala, se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, se referindo aos judeus, e tu, se referindo agora aos gentios, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz,
e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Contra os ramos que eram naturais, não se ache melhor do que eles. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Uau! Ou seja, não se ensoberbeça, pois a soberba precede a ruína. Dirás, pois, né, se dirigindo aos gentios, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua, dos judeus, incredulidade, pela incredulidade dos judeus, foram quebrados. Tu, os gentios, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Tema. O temor é o princípio da sabedoria. Porque temor, quando falo temor, não é ter medo, tá? Temor é o temor de Deus, é saber que Deus enxerga tudo, que Deus vê tudo, independente se você acha, ninguém vai saber. Temor é saber que Deus, Jesus, Espírito Santo são onipotentes, onipresentes e oniscientes. Isso é temor. Temer a Deus, né? Respeitar a Deus, saber que Deus sabe de todas as coisas. E ele continua, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O castigo de Deus, a exortação de Deus, ela vai alcançar tanto os judeus quanto os gentios. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram a severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, se nela permaneceres. A importância de continuar, a importância de cultivar essa intimidade, de estar sempre crescendo. Não usar isso como uma religião que esfria, trazendo religiosidade, se afastando do cerne, do propósito de uma vida com Deus. Pois, de outra sorte, ou seja, de outra forma, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, falando dos judeus, serão enxertados novamente, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, se eles deixarem de lado a incredulidade, se eles começarem a crer, se eles acreditarem, se eles se confessarem Jesus como Senhor e Salvador, eles serão novamente enxertados à árvore. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Amém? Então, quanta sabedoria, quanto poder nessas palavras que fica aqui. Aproveite, aproveite, seja enxertado na oliveira verdadeira, na oliveira natural e receba a unção de Deus. A unção, ela existe o simbolismo da unção, né? Um óleo. A oliveira traz um óleo, que esse óleo da oliveira, que essa unção possa vir sobre a sua vida, te capacitando, uma unção que capacita a cumprir o propósito e o chamado de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia incrível, maravilhoso, abençoado, cheio da presença e do poder de Deus. Estejamos juntos, eu e você, na oliveira, na videira verdadeira. Amém? Um beijo no coração e até amanhã.